Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre a dupla derrota do Donald Trump que aconteceu hoje. A primeira foi que o seu principal apoiador e nomeado por ele como conselheiro master da Casa Branca, ou conselheiro sênior, como queiram, anunciou que amanhã, dia 31 de maio, vai deixar o governo Trump. Mas isso depois dele ter perdido nada menos que 300 bilhões de dólares da sua fortuna. É isso mesmo, 300 bilhões de dólares. Ou seja, alguma coisa em torno de 1 trilhão e 800 milhões de reais. Foi desvalorizado das suas empresas, da Tesla, da SpaceX e também da rede social X, que ele comprou o ano passado, que era o antigo Twitter. O prejuízo desse cidadão foi bilionário porque ele apostou no azarão, digamos assim, e deu ruim. O azarão, que embora tenha ganhado as eleições dos Estados Unidos, é o azarão porque ele fez fortuna blefando. Esse Donald Trump, para quem não sabe, ele fez fortuna blefando. Ele, quando jovem, filho de família pobre, classe média baixa lá nos Estados Unidos, ele poderia ter estudado em Harvard, em qualquer outra universidade importante norte-americana e ter feito uma carreira empresarial sólida, mas ele optou por ir jogando truco dentro do mundo dos negócios, dando lances, apostando em cavalo azarão e assim por diante, blefando mesmo, dando golpes, fazendo as mais diferentes falcatruas para ficar rico. E o cara conseguiu ficar, mas ao mesmo tempo que o Donald Trump tem milhões de dólares na sua fortuna, talvez bem mais que isso, ele tem quase que o equivalente em dívida. Então, a matemática mais um menos um dá zero. Se sobrar pouco mais do que zero, é pouca coisa, no caso específico dele. Mas voltando ao Elon Musk, bilionário que, assim como outros bilionários norte-americanos, apostaram no azarão Donald Trump e se arrependeram. E como eu já havia dito aí lá no início do ano, em janeiro, fevereiro, o Donald Trump não ficaria mais do que 6 meses no governo. E ele vai fechar 130 dias amanhã, ou seja, 3 meses e 10 dias, ou melhor dizendo, 4 meses e 10 dias. É muito pouco tempo, ficou bem aquém, inclusive, da nossa previsão. Mas é importante que isso enfraquece os delírios, digamos assim, de gestor do ano, do Donald Trump, que criou, entre aspas, o dia da libertação, que foi o dia que ele anunciou tarifácios contra quase todos os países do mundo. E a segunda derrocada dele, embora já tenha tido um revés momentâneo a favor dele, foi o bloqueio da grande maioria dos tarifaços impostos à grande maioria dos países pelo Donald Trump. O Tribunal Internacional do Comércio bloqueou, mas porque esse Tribunal Internacional do Comércio não tem a mesma força que tem o Tribunal de Justiça ou a Suprema Corte norte-americana, aí ele conseguiu reverter momentaneamente esse bloqueio. E esse bloqueio se deve exatamente porque alguma coisa em torno de 10 ou 12 estados norte-americanos, governadores, através dos seus procuradores, já haviam apelado ao Tribunal Internacional do Comércio para que impedisse as sandices, as loucuras pertinentes à guerra fiscal do Donald Trump, que se acha o dono da verdade, só que não, o cara não entende patavina de economia e por isso que ele fez tanta asneira e besteira, não necessariamente nessa ordem.
inclusive afetando direta ou indiretamente nada menos que 8 bilhões e 800 milhões de pessoas, ou seja, o mundo inteiro, trazendo carestia, trazendo desemprego, ou seja, ele lançou a pedra fundamental de uma nova onda de depressão a nível mundial. Felizmente, existem instituições sérias, inclusive nos Estados Unidos, que estão em outros países, além do que nós devemos respeitar também, que é a força de contra-atacar de cada um dos seus países, considerando a sua importância no mercado e também a sua importância cultural, política, social e econômica, de formas que o Donald Trump, desde o início da implantação do Dia da Libertação Norte-Americana, onde ele estava dando continuidade numa frase intitulada América Grande outra vez, ou coisa parecida, que também não é original dele, é uma repetição de das campanhas de outros candidatos do Partido Republicano norte-americano. Ele, na verdade, deu um tiro no pé e agora está arcando com as consequências. E até porque essa guerra fiscal, esse absurdo dessa guerra fiscal norte-americana, afeta o resto do mundo, mas está afetando principalmente o próprio povo americano. Ou seja, trazendo resultados totalmente inversos à boa intenção, à proposta do Dia da Libertação, que ele pretendia, teoricamente, fazer com que os produtos, os milhares e milhares de produtos que os Estados Unidos importam do mundo inteiro, passassem a ser fabricados no território norte-americano, mas isso não acontece do dia para a noite. Todo mundo que tem um mínimo de inteligência sabe que isso demanda um processo demorado, nem a médio prazo isso não acontece, só a longo prazo. A partir de 2, 3, 4, 5 anos é que esse tipo de reestruturação econômica da indústria de um determinado país, do porte dos Estados Unidos, ou mesmo do Brasil, da Rússia e de outros países, vai efetivamente se consolidar. Então, não é na canetada que se resolve as coisas. Aqui no Brasil tivemos experiências desastrosas de tentarem ex-presidentes e ex-ministros da economia, conjunta ou isoladamente, tentarem resolver problema de carestia, de inflação e outros problemas de arrecadação e outros problemas sociais e econômicos na canetada. Nunca deu certo. O plano cruzado 1, cruzado 2, o plano Collor 1 e 2, o plano Sarney, enfim. Todas essas tentativas, por mais que fossem coroadas de boas intenções, não lograram nenhum êxito, muito pelo contrário, todas deram errado e trouxeram consequências muitas vezes até piores do que o estado que o país se encontrava antes dessas medidas desastrosas, feitas obviamente por gente despreparada, desqualificada, desinformada e com aval de pessoas com o mesmo perfil. Então, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, mas, felizmente, como eu já disse, lá existem instituições sérias e, além dos 11 ou 12 estados que tinham impetrado ações contra a guerra fiscal do Donald Trump, que se acha dono da verdade, o sujeito é prepotente, arrogante, asqueroso, enfim. Assim como outros que nós tivemos e temos aqui, que tem a mesma linha de conduta, digamos assim. Ele também, várias instituições, centenas, talvez, de instituições norte-americanas, principalmente ligadas ao comércio, à indústria e à prestação de serviço, ingressaram na justiça pleiteando justamente o estancamento dessa sangria desatada que se chama guerra fiscal e que iludidamente
vivendo um delírio causado não sei por que tipo de coisa que esse sujeito fuma, ou ingere, enfim, ou come, chamado de dia da libertação, entre aspas, só que não, é o dia do início da depressão, ou da alta da inflação, ou seja, qualquer outra coisa ruim que seria uma consequência natural desse desatino, fruto desse sujeito também desatinado. Tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, por favor, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.